Olá! Então, a gente fez um sorteio essa semana e o nome mais votado, num determinado momento, estava empatado aí entre Simone e Camila. Mas de repente veio José e passou na frente. Então hoje eu vou decodificar José e ao longo da semana eu vou compartilhar aqui a análise de Camila e de Simone, para ser justa, certo? Bom, vamos falar para os Josés. Para quem acompanha a nossa página, sabe que o nome ele porta um mandato no sistema familiar e também aponta aí para o nosso propósito de alma, né? Se você caiu de paraquedas na nossa página hoje, dá uma olhada no nosso perfil, tem muita coisa bacana e lá no YouTube também tem uma playlist de decodificação de nomes, né? Significado dos nomes. Lembrando que aqui nosso estudo ele visa, nós temos várias capas de decodificação de um nome. O que eu vou partilhar aqui é um pouco do que a gente poderia partilhar em relação ao nome José. Mas o nosso nome sempre porta um mandato de reparação do nosso sistema familiar e também forças. Então, para o José, vamos começar aqui das potencialidades. José, ele vem, a gente fala que a primeira letra do nosso nome, ela é como se fosse uma locomotiva de um trem. Eu uso isso, inclusive, na formação. E o trem, a locomotiva de um trem, ele puxa os outros vagões. Então, ele tem uma força intensa. José, então, na sua força intensa da primeira letra do seu nome, que é o J, cujo número equivalente é 8, ele vem falar sobre proteção, sobre limitar algo, em agrupar algo. Então, se essa é uma das forças motrizes que ele tem, e ele vai estar pautando o seu olhar, o seu movimento no sentido de proteger as pessoas ao seu redor, limitar, e quem protege, limita, né? Limita acesso, opa, peraí, aqui não, você vai, né? Limita espaços, limita movimentos, agrupa pessoas, né? Quando você vai proteger alguém, você acolhe, traz para perto. Então, a gente vai perguntar para o José, quer sejam eles adultos ou crianças, porque eu imagino que aqui muitas mães tenham dito o nome dos seus filhos, e aqui eu sempre falo de clã. Qual foi a necessidade de proteção, que é uma função paterna, que houve no sistema familiar para que o José viesse na família? Esse é um dos seus mandatos ocultos. Também José vem para ver o não visto, né? A letra O do nome dele revela algo que precisa ser visto. Às vezes um segredo, algo não revelado, né? Tem uma mecânica aí de olhar para o não visto. José também vai ser, aonde ele estiver, sustentação, né? Se ele vem para proteger, ele também vem para sustentar. E às vezes é pesado, né? Sustentar, ser o guia, ser o bastão, né? Ser uma coluna que sustenta uma casa. Olhar aí para esses mandatos de sustentação. A gente sempre vai ter que buscar esse equilíbrio, né? Porque se a gente sustenta tudo nas nossas costas, de repente a nossa coluna tem problema. Na nova medicina germânica, né, na biodeco, a gente olha para isso. É o simbólico que se manifesta também no nosso corpo, aquilo que a gente sustenta os problemas do clã, sustenta a família nas costas. Então, olhar para essa mecânica de sustentação. E ele vem, então, para levar algo adiante, fazer um novo início. O que alguém não levou adiante? Talvez uma gestação, uma família, um casamento. Qual é o novo início que José vem para mostrar, para ressignificar nesse sistema familiar onde ele está inserido? Bom, eu vou trazer aqui alguns mandatos ocultos em relação ao nome José, que o José vai ter que buscar isso na sua genealogia, tá bom, José? Não quer dizer que seja o seu pai e sua mãe, mas na família materna e na família paterna. Vamos buscar aqui, eu anotei algumas coisas para não esquecer. Ele pode ter um perfil de um comportamento dominador. E esse comportamento dominador, que faz
muito sentido para quem limita, para quem protege, né? Para quem é o bastão, é algo que ele não gosta. Ele não gosta que limitem, ele não gosta de estar sobre o jugo de alguém, mas ele pode estar. Então, essa pode ser uma das sombras de José, que ele veio para reparar. Então, olhar para uma pessoa que talvez no sistema familiar ficou subordinado a algo, a alguém, teve que fazer algo, às vezes até uma profissão. Às vezes até um pai que tinha uma fazenda e que o filho teve que dar continuidade àquela fazenda e não pôde fazer uma faculdade que gostaria, é um dos exemplos, né? Mas enfim, algo que ele teve que fazer e que automaticamente é um dos perfis, dos arquétipos aí de comportamento dele. José também vem falar sobre Deus multiplica, Deus prolonga. Então a gente vai olhar o que faltou, né? Eu olharia aqui uma função pai, ou algo que faltou alimento em relação à parte emocional, né? Função pai ou alimento emocional. E também vamos buscar aqui na genealogia de José um pai adotivo, um pai que criou um filho que não era o seu. Isso acontece muito nas famílias dos Josés. Por quê? Porque José, nós vamos olhar também os arquétipos. José e Maria, se nós formos olhar a Sagrada Família, José, ele tem o arquétipo de um pai adotivo. Então, nós vamos buscar na nossa genealogia, porque a gente se assemelha a esses comandos, a alguém que criou um filho de um pai biológico. E se esse alguém, esse outro homem criou esse filho, e aqui a gente não está se vinculando a Deus, né, e a Jesus, é uma analogia figurada, simbólica desse olhar. Qual foi o pai que não reconheceu esse filho, né? Qual foi o pai que não deu o seu sobrenome, que não pagou pensão alimentícia, que não esteve com o filho, ou que só pagou pensão alimentícia, mas que não esteve presente. Enfim, esse José vem para olhar para isso também. Vamos olhar para a família de José, os problemas de esterilidade, né? Problemas no sentido de filiação, tá? Também é possível que José porte patologias de cóccix ou de cabeça de fêmur. Olhar também na família, na genealogia do José, uma memória de vergonha e de ruptura social. O seu maior pesar na genealogia poderá ter sido uma história de amor não vivida. Então, buscar na genealogia a quem o José está interligado, né? Claro que esse post não tem a pretensão de exaurir a decodificação do nome, mas olhar uma história de amor que uma pessoa não pôde viver, né? Talvez por conta de uma gravidez de uma namorada, ficou um grande amor por aí, né? Algo que escapou, ou por conta de uma traição, né? A mulher deixou, enfim, são N histórias que a gente vai procurar. Buscar também na genealogia de José uma criança que faleceu prematuramente, né? Uma criança pequena ou bebê, buscar alguém que faleceu prematuramente. Na família de José, José pode ter vindo para reparar as relações de casal. E se ele vem para reparar, a gente tem dois caminhos. Uma lealdade, onde a gente repete os problemas. É possível que José manifeste problemas de casais, ou que ele venha, num sentido de reparação, reparar esses conflitos, tá bom? Olhar também para memórias de militares, né, pessoas que serviram à guerra. Olhar também para alguém que escapou da morte na família, na genealogia de José. Às vezes um acidente, a pessoa quase morreu, né? Buscar isso que talvez pode fazer sentido para José. Também nós vamos olhar para essa genealogia conflitos em relação ao clã. O que são os conflitos em relação ao clã? Conflitos em relação ao meu sangue, meu grupo, conflitos de separação, distanciamento. Então, é possível que José possa apresentar patologias em relação ao sangue, tá? Também pode buscar na história genealógica um homem extremamente materialista. Queridos, é um pouco do que eu posso aportar para José. O número de José na Cabala é 4,
4 é o número da matéria, né? Então, matéria no sentido do ser, nós somos um ser material, mas também matéria no sentido de dinheiro. O que que José veio reparar? Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo para vocês e um ótimo carnaval.